estoicos, eles acreditavam que havia dois grandes problemas na existência: o passado e o futuro. Existe um empobrecimento da existência. E esse empobrecimento da existência é consequência de um presente mal vivido. Esse é um livro atual, escrito por um professor que está vivo, que fala de coisas atuais, mas é aqui que ele falou, né? Faça como se fosse a última vez que você está fazendo aquilo. Agora, que ele faz uma afirmação que bate com essa questão da excelência. Ele fala para executar cada ato da sua vida como se fosse o último. E parece que essa frase passou para os nossos dias hoje de uma maneira deturpada. O pessoal entende que é viva cada dia como se fosse o último. E essa diferença de entendimento gera uma grande diferença prática na vida. Porque se eu for viver cada dia como se fosse o último, eu não estava nem aqui gravando podcast. Eu estava por aí, né, a vida louca, bebendo, enchendo a cara, usando droga e sei lá, porque ia acabar minha existência naquele dia. Só que geralmente não acaba, né? Esse é o problema. Vai ter um dia seguinte e vem as consequências. Agora, se eu entendo que é para executar cada ato da minha vida como se fosse o último, é igual você veio aqui no podcast e pensando, se esse vai ser o meu último podcast sobre esse tema, estoicismo, deixa eu fazer o melhor que eu puder, ser excelente, porque vai ficar registrado. Se eu for jantar com você e achar que é a última vez que eu vou estar fazendo isso na minha vida, eu não vou nem olhar o celular, eu vou estar 100% focado em você, para que seja memorável. Vamos usar mais essa prática, então. Vamos Aquela usar mais. alfinetada ao vivo. Mas esse é o ponto, entendeu? Então, o Marco Aurélio, ele tem afirmações muito interessantes, mas já aproveitando para fazer uma pergunta, eu não acho que é o melhor livro para entender sobre estoicismo. Porque ele escrevia para ele. É que nem se eu der para alguém ler o meu diário pessoal que eu escrevi com zero preocupação de outros entenderem. Como é que você acha que a pessoa pode começar a saber mais sobre esse assunto? Quem você acha que são as principais referências, livros a serem lidos? Além de assistir esse podcast, né? Além de, obviamente, usar o poder das redes sociais hoje. Eu adorei aí o que vocês disseram, porque é um aspecto super importante esse de você colocar tudo ali naquilo que você está fazendo. Os estoicos, eles acreditavam que havia dois grandes problemas na existência: o passado e o futuro. O passado era entendido não como uma realidade pretérita, mas o passado era entendido como o presente que se lembra do que aconteceu. Passado como memória, né? E o futuro não é a realidade do amanhã, que exigiria de nós vencer a velocidade da luz, mas o futuro é entendido como aquilo que supomos vá acontecer, uma antecipação. E os estoicos estavam convencidos, com razão ou não, eu até humildemente problematizaria, mas eles estavam convencidos do seguinte: quando você está pensando na morte da bezerra, e a bezerra já morreu, existe um empobrecimento da existência. E esse empobrecimento da existência é consequência de um presente mal vivido. Quando você está pensando no que vai acontecer, é mais ou menos assim. Eu poderia citar o livrinho do professor Sponville, A Felicidade Desesperadamente. A tradução é ruim, não é desespero, é desesperança, né? Você, a ponto de me perguntar por onde eu iria, né? Então, esse é um livro atual, escrito por um professor que está vivo, que fala de coisas atuais, mas que apresenta esse aspecto do estoicismo que me parece fundamental, que é a capacidade de conferir ao instante vivido toda a sua relevância, todo o seu valor, toda a sua potência, toda a sua intensidade, toda a sua força, né? Então, a título de exemplo, eu aqui nesse podcast. Você pode nem estar achando o máximo que eu estou falando, porém, saiba, aqui eu estou 200% focado no que eu estou falando.
Não tem essa de saber, escuta, esse pessoal não vai almoçar, ou que horas essa porra termina. Ou seja, não existe espaço para isso, por quê? Porque existe uma imediatidade do tempo presente que é preenchedora da existência. E é aqui que ele falou, né? Faça como se fosse a última vez que você está fazendo aquilo. Agora,